Agora, eu já falei da gratidão, né? Agora vamos falar das emoções, de sentimentos, com a minha convidada que já está aqui nos estúdios. Ela que hoje atravessou São Paulo, gente. Hoje tá aquele dia babado. Hoje ela pode falar de emoção, porque já viveu muitas, né? É a querida doutora Adriana Borges, ela que era parapsicóloga e hipnoterapeuta. Meu Deus do céu. Oh. Até enrola a língua. Tudo bem, doutora Adriana? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você de novo, Mara. Interessante você falar aí sobre o sentimento de gratidão, até puxar um link sobre isso, né? E as pessoas falam muito, mas tem gente que não entende, né? Então, por que agradecer, né? Agradecer é tão importante, porque quando eu trabalho o agradecimento, eu já estou vibrando positivamente. Tudo bem, você está agradecendo o pessoal de casa, né? Todo esse movimento que é feito aqui na TV, o teu programa, é em prol da pessoa que está do lado de lá te assistindo. Mas, por exemplo, a gratidão ela pode ser praticada em situações que ainda não aconteceram. Bacana. E até porque o que acontece? Muita gente não sabe disso. E eu vi uma vez, e é verdade, faz muito sentido isso. Por que muitas vezes a pessoa fala assim, eu peço tanto, eu rezo tanto, sabe? Eu sou uma pessoa boa, eu faço direitinho, né? Então, por exemplo, agora a gente está chegando no final do ano, Papai Noel, eu mereço, né? Me manda tal presente, porque eu realmente fui uma boa pessoa, né? Bom filho e etc. Eles falam, eu pedi tanto e não veio. E aí, agora eu vou contar para o pessoal de casa qual é o segredo disso, que muita gente não sabe, né? Porque o poder da fé, sim, ele desencadeia todo um processo psíquico na mente, que a gente chama, né? Que são etapas que a mente percorre até atingir um resultado. Certo. Mas quando eu peço, na realidade, eu estou vibrando na falta. Tá, quando eu peço, eu estou sentindo uma falta. Não, porque, por exemplo, vamos entender. Tudo é energia, frequência e vibração. Então, como é que funciona a nossa mente? Ela funciona numa frequência, a gente, se for analisar desde lá o menor partícula, que é o átomo, ele tem uma frequência. É que nem a usina hidrelétrica, ela não pode vir energia direto para nossa casa. Nós somos uma energia condensada, né? Então, qual que é a energia de equilíbrio? É a energia da Terra, que ela funciona em equilíbrio. Então, existe hoje o que a gente chama de escala de emoções. Você falou de emoção, então, uma hora a gente está vibrando no medo, outra hora a gente está vibrando na alegria, a gente está vibrando em vários sentimentos. Então, perceberam que cada sentimento tem uma vibração em hertz. Então, quando eu estou pedindo, eu estou vibrando na falta. Por exemplo, eu quero ganhar um celular de presente. Dando um exemplo. Né? Então, eu sei que eu não tenho. Então, eu não estou vibrando no ganhar. Normalmente, eu já estou vibrando naquela falta que eu não tenho. Tá. Então, quando eu estou pedindo, né? Agora, se eu trabalho a gratidão de forma antecipada, a minha mente entende que eu já estou agradecendo algo que eu tenho. Por isso que muitas vezes a oração não funciona. E todos os sentimentos têm uma vibração em hertz. Na maior parte do tempo, a gente está gerando o quê? Ansiedade, medo, preocupação, que são sentimentos que vibram muito baixo. Por que dizem que o amor cura tudo? Porque o amor ele vibra acima de 400, 500 Hz. Olha isso. É uma vibração muito alta. Então, quando a gente fala de amor, de empatia, de sentimentos bons, eles normalmente curam justamente por isso. Tem uma vibração mais alta e fica muito mais fácil de você trabalhar e vibrar coisas positivas, atrair coisas boas. É muito interessante isso, porque a gente às vezes recebe, nesses dias mesmo eu estava lendo algumas coisas assim, não agradeça pelaquilo que você tem falta, agradeça pelaquilo que você já tem. E nós, humanos, não somos assim. Não. A gente está sempre em busca de algo que não temos e a nossa infelicidade vem justamente por isso. Porque a gente sempre quer algo, a gente nunca está feliz do hoje. A gente sempre, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Mesmo que você já, às vezes, tenha até melhor, mas você sempre quer algo a mais. Né? O ser humano ele é insatisfeito por natureza, eu costumo dizer, né? Exatamente assim? isso. Então, por exemplo, que você falou, né? Eu vou lá e eu fico focado naquilo que nem chegou. E aí, quando eu agradeço aquilo que eu tenho, eu gero um sentimento positivo, né? Mostrando o quê? Mostrando para o universo e demonstrando que eu mereço receber mais. Né? É lógico, eu falo que a programação ideal é você pensar em algo, desejar algo e jogar para o universo e sair da frente, continuar fazendo aquilo.
Quando você fica pensando naquilo, né? De ficar, nossa, eu ainda não consegui isso, ainda não consegui aquilo. Então, eu estou vibrando na falta. E a partir do momento que eu olho tudo que eu tenho, né? E eu já agradeço aquilo que eu tenho, eu estou mostrando que eu vibro nessa... Que o sentimento de gratidão também tem uma frequência alta. Ah, que bom, tá? né? Então, por isso que ele acaba atraindo coisas boas. Né? O pessoal que tiver curiosidade, se colocar assim no Google, escala de emoções. Então, ela vai entender em quantos hertz vibra cada sentimento. E aqueles sentimentos mais baixos, culpa e vergonha são os mais baixos. 20 e 30 hertz. E é o que a maioria das pessoas fez uma coisa, deu errado, aí sente culpado. Né? Então, a culpa, ela vibra bem baixo. Então, por isso que quando a gente fala de atrair coisas boas e a questão do sentimento, não é balela. Tem estudo em cima disso, sabe? Sim. Então, a frequência desses sentimentos mais altos faz com que você libere um campo e fique mais fácil para você se tornar um imã irresistível para tudo que você quer. Que você quer. E aí, a doutora Adriana, a gente agora, né, a gente está falando de festas de finais de ano, desses sentimentos todos, que aí todos os seres humanos sentem. E aí a gente vive uma época, né, posso falar pela própria mídia, né, a gente trabalha com mídia, a gente sabe como que funciona. A gente trabalha numa época agora em que parece que o mundo é todo lindo, que ninguém sofre, que ninguém tem problema. A gente liga a televisão, só vê aquela mesa farta, né, o Natal tá chegando, é o presente, só vem gente bonita, né? Não se fala ali de problemas, não se tem sofrimento, não se tem falta de nada. E como a gente trabalha as pessoas que estão na contramão de tudo isso, que não têm emprego, que estão na baixa pobreza, que é a maioria hoje da nossa população, infelizmente, muita gente morando na rua. A gente tem os dois polos, né? Antigamente a gente tinha classe A, B, C. Hoje a gente tem a e a gente tem a D. A B e a C não existe mais, né? Ou você é rico, você é pobre. Não tem mais essa. Então, estamos todos quase no mesmo barco. Então, como que a gente traz a positividade? Como que eu faço para essa pessoa que nesse momento está passando por tantas dificuldades que não tem nada? Como que eu levanto essa pessoa? É difícil, não é, Adriana? É um grande desafio. É um desafio. Eu vou colocar uma coisa assim, para ficar mais fácil o pessoal entender. A nossa mente, ela tem prioridades, tá? Então, como a gente tem um racional e um emocional, então o racional olha para aquilo e fala, tá faltando, tem pouco e tudo mais. Mas, por pior que seja a situação, a gente tem que aprender a mostrar o lado bom de tudo. Estava vendo uma matéria esses dias e eu achei interessante. O pessoal que mora em lugares invadidos, né, em São Paulo, fizeram uma reportagem sobre isso. E aí você via a esperança dessas pessoas em terem casa, né? E tudo mais, né? Mas o foco da mente, em primeiro lugar, a prioridade da mente é a sobrevivência. Tá. Então, é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas. O que é mais importante, comer ou ser feliz? Aí todo mundo já vira, se você acabar de tomar café, almoçar, você está com a barriguinha cheia, você vai falar que é ser feliz. Ser feliz. Ser feliz é extremamente importante, realmente. Ninguém faz nada... sem buscar esses sentimentos. Então, a gente busca satisfação, prazer, alegria, felicidade. A gente é movido por isso. Mas, se a gente for ver qual é a programação mais forte subconsciente da sobrevivência, você vai ficar, entre aspas, feliz. 14 dias a gente sobrevive sem comer e sem beber. A água você vive 45 dias. Então, procurar ver o lado bom de tudo é um desafio. Então, assim, tá faltando? Tá. Mas o pior não aconteceu, eu estou aqui, estou te contando a história, eu sou normal, sou perfeita, sou inteligente, sou capaz. Eu sei que é desafiante, mas isso é uma coisa que a gente utiliza muito nos tratamentos, de mostrar o lado bom para a mente que ela não está vendo. E quando ela entra nesse foco, ela entende, nossa, por que eu estava pensando naquilo mesmo? Por que eu estava triste? Né? Então, já a partir disso, a sobrevivência já é um up para poder ter esse olhar, para começar. Agradeci pela minha vida? Já? Então tá bom. Então agora eu começo a vibrar coisa nova para poder trazer nesse sentido. Que aí eu já agradeci esse corpo, essa saúde, essa inteligência, essa capacidade. E aí fica mais fácil de você atrair outras coisas. E a gente, muitas vezes, a gente não percebe os pequenos detalhes, né? Que eu falo sempre para as pessoas. Às vezes a gente está reclamando tanto e tão ligada no automático, na correria, nas coisas que estão acontecendo. Sim. E às vezes a gente nem percebe que Deus lá em cima está nos dando tanto livramento, que nem, por exemplo, às vezes você está lá parado 2 horas no trânsito.
Mas você já parou para pensar que aquelas 2 horas no trânsito, Deus pode estar te livrando de um acidente que você poderia estar passando se você estivesse lá na frente com 2 horas de antecedência? Eu já passei por isso e sei como é que é. Às vezes 1 minuto muda toda uma história. Então, às vezes, em vez de ficar reclamando daquilo que não está acontecendo, olhe pelo lado bom. Quando a gente começa a pensar, eu mudei muito meus pensamentos também sobre isso, sabe? Por tantas situações que a gente já viu acontecer e no nosso dia a dia corriqueiro, e você começa a pensar assim, putz, eu não reclamo mais disso, porque, olha só, de repente, né? Você já ficou aí paradas, eu passei recentemente por uma situação dessa, eu fiquei horas ali parada num congestionamento na estrada, que era manifestações, e depois lá na frente eu vi um acidente feíssimo, né? Infelizmente as pessoas acabaram falecendo, aí você pensa assim, puxa, de repente podia ser eu que estava ali. Né? Eu vou mais além ainda disso aí, da questão só da sobrevivência, não. Você está no trânsito, significa que você tem o quê? Carro. Isso. Tá brava por quê, né? Tá brava por quê? Tem gente que anda a pé, tem gente que não tem pé, não tem perna, né? Se a gente for mais além, né? Então, essa questão da gratidão e desse olhar já faz toda a diferença. E o reclamar é clamar 2 vezes, né, Mara? Então, eu estou duplicando ali aquela situação, né? Eu acho assim, o ser humano tem já a mania de reclamar por natureza, né? A gente já nasce reclamando, né? A gente já nasce chorando. E aí, não, tenho certeza, a doutora também concorda comigo. Quem nesse momento pode falar alguma coisa, quem de verdade está num leito de hospital, que está lutando pela vida, ali sim são problemas, né? Que realmente muitas vezes não tem retorno. Né? Muita gente que está desenganada dos médicos. Isso é algo que muitas vezes não dá nem que a pessoa queira, né? Por mais que a fé nos movimente, mas tem situações que não dá para voltar atrás. Agora, nós, olhando para o outro lado, a gente tá vivo, tem força, não tenho nada hoje. Minha despensa está vazia, estou desempregado, meu marido está desempregado, meus filhos estão ali, mas ainda você tem pelo outro, ainda dá para lutar, né? Então, por pior que seja a situação, sempre tem uma saída, né, Dri? Sim, é aquilo que eu falei. A gente não pode julgar, e a gente tem que ter só empatia e se colocar no lugar do outro. Mas, por pior que tenha, assim, até hoje, dos tratamentos que eu fiz das pessoas, eu consegui encontrar uma coisa que seja, né? Então, ou então ela está em outro momento, quando a gente faz a regressão, no caso, né? Agora ela está em outro momento, ela está numa outra situação, né? E outra coisa também que é interessante, hoje pode estar ruim, mas ela viveu outros momentos bons, e aí quando eu consigo trazer isso para minha mente, reviver aquilo, o que a mente entende? Eu já conheci o lado bom. Então, você também pode buscar linkar essa parte do sentimento e trazer de volta, reviver aquilo. E como a mente não diferencia o real do imaginário, para ela estar acontecendo novamente. Isso também ajuda na parte da vibração dos sentimentos para poder fazer a mudança e atrair coisas novas. Então, existem várias estratégias, né, na realidade. Existem vários tipos de técnicas que a gente consegue trazer isso na mente, né? Tá falando assim, ó, eu brinco com as pessoas. Ela vem e traz uma situação para mim, e eu faço uma técnica para ela. E você está assistindo? Nossa, eu tô melhor, tô mais leve e tal. Aí eu falo assim, ó, tem uma coisa para te contar. O quê? Eu não resolvi nada para você. Lá fora o seu problema tá lá. Por que eu falo isso? Para ela não falar assim, poxa, eu saí bem lá do consultório e o problema tá lá. Porque eu não estou iludindo ela. Eu estou mostrando para ela que eu estou mostrando que ela vai enxergar aquilo de maneira diferente. Eu não posso resolver o problema dela. Sim, você não pode resolver o meu nem o seu. Mas eu posso te ajudar a mudar o olhar sobre aquilo. E aí, quando eu mudo o olhar, eu já tenho uma visão diferente e falo, eu vou arregaçar as mangas e vou fazer. Basicamente isso. E quando eu falo, as pessoas assustam, né? Porque a gente percebe o mundo através dos nossos sentidos. Certo. Então, por exemplo, eu tenho uma realidade externa, né? Tenho aqui, por exemplo, tem aqui o estúdio. Aí eu olho para aquela poltrona, achei linda. Aí eu olho para não sei o quê, gostei. Então, eu gosto, não gosto, vai passar pelo meu visual. Senti o cheiro, senti o gosto. E aí, por exemplo, às vezes eu preciso olhar para aquilo diferente. Eu preciso gostar, eu preciso gostar do cheiro, gostar do sabor, gostar das pessoas. E a gente consegue mudar isso através de técnicas. E aí, ela vai, por exemplo, tem que conviver com uma pessoa. Eu sou obrigada, sei lá, conviver com alguém do trabalho, alguém da família. Não tenho como jogar as pessoas fora de um dia para o outro.
E a gente consegue mudar o olhar. Você não precisa ser falso, mas também não precisa se incomodar. Então, a gente consegue trabalhar isso também. Então, é bem interessante. Não é o problema, é o olhar. É, o olhar. O olhar. Na verdade, nós humanos temos sempre aquela mania de nem conhecer a pessoa, já fazer o pré-julgamento, né? Então, o pré-julgamento é que muitas vezes nos impede de tantas coisas na vida, né? E para você que está chegando agora, estamos ao vivaço aqui pela nossa emissora Up TV e toda a nossa rede interligada ao vivaço, falando de saúde, falando de tantas coisas boas e falando das emoções, né? É tão importante a gente dividir os nossos sentimentos, dividir, ter um amigo para compartilhar as nossas emoções. Eu acho que quando a gente fala, quando a gente externa, a gente ameniza tantos sentimentos que está dentro da gente, né? Não que o problema vá resolver, né? Mas é uma forma de você encarar, de ver uma segunda opinião, de entender que às vezes o seu problema não é tão grande quanto você acha e que também pessoas têm problemas da mesma forma que você tem, mas cada um tem uma forma de agir. Por isso é tão importante a gente ter os profissionais e hoje eu estou com uma grande amiga aqui, uma grande especialista que é a doutora Adriana Borges, que é parapsicóloga, hipnoterapeuta. Ela entende de tudo, de sentimentos e nós estávamos falando nos bastidores sobre isso, né, doutora? Quanto é importante a gente ter uma troca, alguém para compartilhar, né? O que acontece, Mara? Você colocou um exemplo, né? E a gente volta lá, que a gente já comentou um pouquinho sobre isso, da questão da empatia, né? Então, você hoje tem uma realidade, né? Uma realidade que, né, você buscou, conquistou, mereceu e tudo mais. E, de repente, não estou falando que a outra não mereceu, né? A gente passou por um momento difícil aí, onde houveram perdas. E aí você se sensibilizou para ajudar essa pessoa, né? Então, volta aí o sentimento de eu poder, de repente, aquilo que hoje eu tenho, eu posso fazer um empréstimo, eu posso dedicar um pouco do meu tempo, né? Até conversando com um paciente essa semana, uma graça que eu até já tinha algum tempo que a gente não se via, eu tinha certeza que ele tinha olhado para a roda da vida. Existe uma ferramenta, se o pessoal quiser procurar no Google, tem também, você consegue encontrar. Chama Roda da Vida, são sobre os setores da sua vida. Porque o pessoal pergunta, como é que eu sei que eu preciso de terapia? Não é uma pergunta interessante? Porque você olha e fala assim, nossa, acho tudo isso muito interessante, mas será que eu preciso disso? Então, eu dou o exemplo da Roda da Vida. Então, lá tem vários setores da sua vida. Tem relacionamento, eu tenho trabalho, eu tenho espiritualidade, né? Tem a parte de saúde e tudo mais. E esse rapaz é muito interessante. Desde que ele descobriu essa ferramenta no treinamento, de ano em ano ele pontua de 0 a 10 como está cada setor da vida dele. E aí ele olha que, nossa, desse ano eu me dediquei, eu fui super bem no trabalho. Poxa, mas minha saúde ficou a desejar. Aí, no outro ano, então, assim, a gente não é 100% em tudo, mas a gente buscar ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Eu tinha certeza que agora ele ia tocar nesse assunto. Na época a gente trabalhou bastante questão de trabalho, né? Eu fiquei super feliz que ele se encontrou no trabalho, foi coisas que a gente trabalhou. E até na época eu brincava com ele, relacionamento, né? Eu ficava, assim, não era uma coisa que ele trouxe, mas eu falava, poxa, um cara bacana, né? Bom filho, bom trabalhador, a gente deseja o bem também dessa pessoa. Eu falei, vamos ver o que vem dessa vez. E ele falou sobre espiritualidade, Mari, eu achei sensacional. Ele falou assim, Adriana, esse ano eu doei pouco sangue. Olha. É uma coisa, ele falou assim, eu passo mal, tá? Eu saio de lá, minha pressão despenca, mas eu vou, né? Que legal. E eu achei tão bonito da parte dele, ele falou, participei de projetos sociais e ajudar a distribuir o alimento na rua, né? E aí eu quero saber como é que eu faço para priorizar. Aí eu vou lá e descubro. E aí, o que você está priorizando hoje? É o trabalho? Ele falou assim, olha, você acredita que está sendo mais a saúde que até o próprio trabalho, né? Então, aquele negócio de ser o melhor o feito do que o perfeito não feito, né? Então, eu trouxe na mente dele onde que ele estava posicionando a questão da saúde e aí trouxe espiritualidade e trabalho para o mesmo lugar. E assim que terminou a sessão, ele, nossa, eu estou morrendo de vontade de pensar o que eu vou fazer agora para poder ajudar alguém. Olha, que gostoso. E eu achei isso tão, tão sensacional. Ele falou, me deu vontade. Né? Então, a história que você contou, né? Que gostoso isso, de repente, poxa, tá tudo lindo. Ele falou, não posso reclamar de nada, minha vida tá legal. E a do outro? E a do outro? E aí, o setor de espiritualidade é muito importante. As pessoas, às vezes, acham que é uma religião. E não é. É o olhar de quem você pode ajudar. Minha vida tá bacana, tá legal?
eu posso fazer uma doação? E aí até eu sou meio não é contra, eu acho bacana quem pode doar o valor em dinheiro. Mas tem um preço melhor do que você ir lá naquela instituição, olhar, por exemplo, tem instituição para pet, tem instituição para idoso, para criança, para gente com problemas, né, de saúde. Gente, o teu olhar está lá, não tem preço que pague. Não. Eu costumo dizer sempre assim, eu já falei no programa várias vezes, que o trabalho voluntário, quem ganha, não é quem está recebendo, quem ganha é quem está doando o seu tempo, o seu carinho. Eu sou voluntária há muitos anos de várias instituições. Eu posso dizer que eu me sinto tão realizada quando eu saio de lá, tão transformada de saber que uma coisa tão simples, né, que às vezes é só o fato de você estar lá, de você sentar do lado de uma pessoa, de trocar algumas palavras com ela, de trocar um carinho, pode mudar a vida de uma pessoa. Então, faça isso. Se não, tá bom, não quer instituições? Olha para o seu lado. Quantas pessoas do seu lado estão precisando, às vezes, de um olhar diferente? No seu prédio, na sua vizinhança, né? Tem tantas coisas boas para fazer. Doutora Adriana, tenho algumas perguntas aqui que eu acho super importantes. Quando a gente fala de psicólogo, parapsicólogo, a gente sempre entra num pré-conceito, que é aquilo que a gente estava falando. A gente é cheio de preconceito. Eu não sei, eu não gosto. Ai, vi aquela pessoa, achei ela meio estranha. Você nem conhece. Tudo a gente vai fazendo um pré-julgamento. E tem uma mãe aqui que está pedindo uma ajuda. É a Márcia e ela é de Santos. Está dizendo que tem uma filha hiperativa e ela queria saber se, de repente, a parapsicologia pode ajudar essa criança. O que eu sempre falo para as pessoas? A gente nasceu com 3 programações naturais. Ser livre, sadio e feliz. Se a criança é hiperativa, então, se ela já levou no médico, né, teve uma orientação, sempre a gente tem que merecer sempre o primeiro cuidado médico, né? Então, a gente entender onde está a hiperatividade dessa criança, a gente tratar e colocar, por exemplo, e descobrir na mente dela onde que está posicionada essa hiperatividade, de que forma ela vem, e a gente, de repente, buscar onde está a parte de ser calma, de ser tranquila. Então, a gente consegue fazer com a programação neurolinguística essa mudança. E ter a mesma prioridade na mente. Igual eu falei do rapaz dos setores, alinhar isso, né? Então, às vezes o pessoal não entende. São ferramentas diferentes. A gente tem excelentes profissionais em diversas áreas. A diferença é que no caso da parapsicologia, eu trabalho de maneira mais prática, né? Tão conversada. Vou entender o problema, vou conversar para entender o problema e vou trabalhar a técnica para ter resultado mais rápido, né? Então, a gente descobre o posicionamento da mente, onde que é o olhar. Eu trabalho muito a questão dos 5 sentidos, principalmente mais visual, auditivo e sinestésico. E quando eu mudo essa percepção, eu mudo, consequentemente, o sentimento e o comportamento. Então, por isso que acaba tendo um resultado mais rápido nesse sentido. Então, nesse caso, pode ajudar sim. E conterrânea, tá? Que eu sou de Santos também, tá vendo? Olha só que fofa, olha só que coincidência bacana. Vamos ver, eu quero ver se os homens também estão aqui conosco. Deixa eu ver. Mulher olha, que é mais carinhosa, né? A mulher sempre busca, né, ajuda. Os homens são mais difíceis, né? Mas tem um homem aqui perguntando. Cadê ele aqui? O Jaime. Jaime só não me falou de onde você é. Jaime, um beijo enorme. Adoro quando os homens participam. Para passar por uma consulta por um parapsicoterapeuta, eu preciso de uma indicação médica ou não? Não tem necessidade, né? Eu sempre falo assim, eu só vou atuar em cima daquilo que incomoda. Então, deixa a pessoa, não é um tratamento extenso, normalmente é um tratamento rápido, e a partir do momento que ele está aberto, que ele reconhece o incômodo, ele está pronto para poder fazer esse trabalho. Olha só que bacana, tá vendo, Jaime, como é importante? E às vezes o homem tem mais dificuldade, a mulher tem mais amigas, a mulher fala mais, a mulher compartilha, tá com um problema, ela já chega lá no grupo do WhatsApp, é para falar com uma fulana, com ciclano. O homem não tem isso, o homem não tem grupos, muitas vezes, dos amigos, vão falar de futebol, de outras coisas, mas nunca falam das suas fraquezas, dos seus problemas, né? E é tão importante compartilhar, viu, homens? Conversem mais, compartilhem. Às vezes eles não querem falar com as mulheres, com as suas esposas, né? Mas é importante essa troca, né, doutora? Então, o que acontece? Até vou colocar uma observação. Isso tem uma programação
na nossa mente, houve um tempo, né, que eu falei sobre a sobrevivência, que é a programação mais forte que a gente tem na mente. Por que tem esse lado muito do homem? Ele foi, entre aspas, programado para ser forte, para, né, tipo aquela história de que homem não chora e tudo mais. Mas também está ligado à sobrevivência, Mara. Durante muito tempo, o homem era o único responsável pela sobrevivência dele e da família. Isso. Então, o que aconteceu? Ainda vem isso embutido, que isso é uma programação de eras. Então, na concepção dele, já vem isso, a responsabilidade. Então, entre aspas, eu vou perder tempo em fazer uma terapia se eu tenho mais coisa importante para olhar. Isso. E acaba não tendo esse olhar, né? E quando vem muito forte. Então, quando o homem chega a procurar uma terapia, alguma coisa nesse sentido, é porque realmente saiu fora do controle dele. Olha, tá vendo, homens? Quantas coisas vocês precisam aprender, né? De coisas novas, de lidar. Quando a gente tem as ferramentas, a gente consegue executar, vamos dizer assim, a obra muito mais fácil, não é assim? Né? A mesma coisa na mente, né? A mente é uma caixa que não para nunca de trabalhar, né? A nossa mente é que não para um. E falando nisso, doutora, eu tenho uma reclamação que não está aqui, mas é unânime, que eu mais tenho ouvido ultimamente, e é uma das maiores reclamações, um dos maiores problemas que me pedem. Muita gente está sofrendo com a insônia. O que é insônia? Você deita a cabeça no travesseiro, você começa a pensar em todos os problemas, não consegue dormir. Como a gente lidar com tudo isso, principalmente nessa época de final de ano, né? Que parece que o mundo vai acabar no dia 25 de dezembro e quando passa no dia 26, todos os problemas acabaram, né? Primeiro do ano, então você não tem mais um problema, né? Porque é uma correria, parece que o mundo vai acabar, você tem que comprar uma roupa nova, você tem que trabalhar, você tem que fazer tanta coisa, mas eu fico perguntando, para quê? Para quem você está fazendo? Para quem? É para você? É para o outro? Para quem que é essa correria, né? E aí vem essas insônias. Tem muita gente reclamando de insônia, doutora. Você falou bem aí. O que acontece? A insônia, você levantou com X atividades, né? E aí você vai lá, às vezes você vai lá, atividade de trabalho, mas você tem um incômodo em casa, você tem um incômodo, né, num relacionamento, alguma coisa nesse sentido. E aí você lidou com tudo que era prioridade e não resolveu aquela conversa, aquele sentimento. Sim. E aí vem a insônia. Às vezes não é só trabalho, às vezes é outras questões pessoais. Então, chega lá na hora, a hora que ela pensa que ela vai descansar, aí a mente fala assim, oi, você vai dormir por quê? Isso aqui você não resolveu. E aí? Então, a insônia é isso. É uma cobrança a nível inconsciente de algo que você não resolveu. Então, perde o sono por conta daquilo. Só que perder o sono não vai resolver. Né? Então, qual é a dica que eu dou para as pessoas para começar a treinar? Lógico, em consultório eu vou ensinar auto-hipnose para a gente poder trabalhar e fazer essa programação mental para poder dormir melhor. Porque o foco não é só dormir melhor, é acordar bem. É acordar bem. Acordar bem, tá? Então, se eu focar no acordar bem, a insônia vai ser automaticamente tratada. Então, na hora de dormir, então tá bom, veio aquela questão, tá, você não resolveu isso. Então, faz um exercício mental, né, porque aí vai gerar ansiedade, a insônia vai gerar ansiedade também. Então, uma coisa bem simples que a gente pode fazer. Eu meço agora naquele momento atual, hoje, agora, nesse momento, tal situação, quanto isso me incomoda, de 0 a 10, tá? Pontuei, 8, 9, 10 é alto? Eu fecho os olhos e imagino 1 minuto, 1 dia, 1 hora, um pouco depois daquilo exatamente resolvido. Por exemplo, é com alguém? Já imagina você tendo conversado com essa pessoa, dialogado, se exposto, a sua expectativa do que aquela pessoa deseja, exatamente como você quer, né? Harmonizando o relacionamento ou resolvendo X questão. E depois você mede de novo o grau de ansiedade sobre aquilo. Então, a mente entende que tem solução, que você consegue resolver. Lógico, quem tem facilidade de imaginação vai resolver isso mais rápido. Mas já é um bom exercício para você começar a pensar sobre isso. Olha só que interessante. A gente está falando aqui da ajuda emocional, né? O quanto é importante quando a gente pode ter o auxílio de um profissional, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. Exatamente. Né? Quando a gente tem um parapsicólogo, uma psicóloga, quando a gente tem as pessoas que estão prontas para nos dar não só ouvido, mas nos dá as ferramentas. E aí, doutora, tem algumas pessoas falando assim, como é que eu faço quando eu não tenho condições de ter justamente uma ajuda profissional?
Eu até te pergunto, doutora, tem auxílio hoje pelo SUS de psicólogo? Eu sei que tem, mas para psicóloga está dentro da programação do SUS ou ainda não? Então, a parapsicologia não, porque Não, ela tem um né? CBO, né? E ela tem um código de atividade, só que como a gente não tem o CRP, Tá. acaba não tendo essa funcionalidade. Uhum. Então, assim, o que eu sugiro para as pessoas? Às vezes a pessoa acha que é caro, às vezes a pessoa acha que não Isso. tem. É. E eu já peguei muita situação que a pessoa achava que não tinha condição. Conversa. Qual que é a sua condição? Né? Então, eu dou muita dica na rede social, né? Quem me acompanha no Instagram. verdade. Eu faço vários vídeos curtos, tem dica para ansiedade, tem dica para depressão, tem dica de programação mental. Então, lá, essa parte eu entrego bastante no sentido de ajudar para quem não tem essa Legal. condição logo de cara. Mas faz o contato, né, Mara? Às vezes a pessoa acha que é impossível, acha que ela não tem como, né? Eu vejo que tem muita resistência assim, das pessoas com o online. Mas quem permite o online, eu faço valores especiais para o online, legal. tá? Então, assim, o que a pessoa está disposta a entregar? Tem que ser uma troca, tá? Então, no sistema que eu me formei, ele falava muito assim, o nosso mentor, o que é de graça é uma desgraça. Então, infelizmente, o ser humano tem muito disso. Se ele não tem que dar nada por aquilo, não fez nenhum tipo de sacrifício, ele não dá valor, tá? Então, eu falo no sentido de que o quê? Não pensa que é impossível. Conversa, faz contato, pergunta, a gente brinca, né? O carnê da Casas Bahia para poder ver como é que funciona. Eu nunca deixei de atender ninguém por condição financeira. Então, assim, tem um espaço para poder ajudar. O problema é sério, né? Igual eu pego muito caso eu criei um protocolo para doenças intestinais. Então, eu tenho casos de cura de doença crônica como colite, retocolite, Crohn, psoríase, né? Então, vários casos que a medicina não considera como cura, a gente fala de estados remissivos. Por quê? Porque está no emocional. Tá. Então, principalmente esses casos, eu falo, conversa comigo, a gente vai abrir um espaço para poder fazer esse trabalho. Vamos ver qual a sua condição, como que você consegue. Infelizmente, o nosso sistema ainda não está aberto para isso, porque é um trabalho um pouco diferenciado, ele é um pouco mais rápido, né? E não tem o CRP, mas não pensa que é impossível. Não, a gente vai bater aqui agora na tecla, tem que ter sim. Por isso que eu te perguntei, porque é tão importante a gente divulgar essas informações, que eu sei que a maioria das pessoas gostariam de fazer, mas às vezes pela falta de oportunidade, não sabe nem o caminho, como, né, chegou perguntas aqui, tem várias perguntas. Será que para consultar eu profissional eu preciso passar por uma consulta médica? Onde passar? E a gente sabe de tudo isso, né? Então, olha, gente, é muito importante você buscar ajuda. Inclusive, passei assim muito rapidamente no Instagram da doutora hoje, e eu vi um videozinho que, explana muito sobre tudo isso que a gente fala durante o ano inteiro aqui. Se a gente não curar as nossas emoções, a gente vai pagar um preço sobre isso. Qual é o preço, Mara? Muitas doenças que vêm e às vezes você nem sabe esse é o vídeo vem. mais acessado que eu tenho lá, que eu explico como que funciona a somatização das doenças. Isso. E sabe por que eu acho tão importante fazer isso? Foi por conta de um problema de saúde que eu tô aqui hoje, Mara. Olha só. Então, foi através, eu tive um mioma, né? Eu sempre conto isso, né? E entender o que eu estava somando ali e ver esse diferencial, né? E até brinco, né? Estava conversando aqui com a Mara, quem me conhece, sofri uma queda numa viagem e passei por um processo cirúrgico. Gente, assim, é um pouquinho sofrido, mas nada paga o preço da alegria que eu estava ali naquele momento. Né? Então, eu vivi aquele sentimento, eu externei ele e ele ficou gravado dentro de mim. Então, eu posso fazer âncora com ele. Eu posso ancorar toda vez que tiver uma situação que seja desafiante, eu ancorar no momento de alegria. E eu já estou vibrando diferente, né? Olha só que linda. Gente, eu vou contar uma coisa aqui, ó. A doutora chegou aqui de Tipóia, tá com os pontos no ombro, mas olha o nível que vai a profissional. Ela deixou de pensar nela, ela tá aqui hoje ao vivo, atravessou São Paulo, ela me disse que veio dirigindo, eu tô em pânico. E ela vai saindo daqui, tirando os pontos no hospital, que eu já estou preocupada com ela, pelo horário. Mas isso, o que é? É o trabalho da mente. Se fosse outra pessoa, não vou sair hoje. A cidade está parada, está doendo, estou machucada. Não é assim que a gente faz. A gente se vitimiza. Tem técnica para a gente poder mudar essa parte aí e mudar, não tenha dúvida. Né? A gente se coloca sempre, não vou conseguir, vai ser difícil. Ela não pensou em momento nenhum, ela está aqui. E atendeu, viu, gente? Está atendendo desde cedo e vai atender hoje ainda muitos pacientes. E é assim, né, doutora? Sim.
Porque se eu enxergar o obstáculo, eu tenho que ver a solução, buscar focar na solução. Então, treinar minha mente sempre pro lado bom faz toda a diferença, Mara. Olha só que coisa bacana isso. Deixa eu ver o que temos aqui. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Ai, que fofo. Olha, gente, tá chegando tanta coisa aqui. Deixa eu colocar meu óculos aqui, porque eu acho que tem perguntinhas aqui. A gente vai ficando mais velho, né, gente? A gente vai ter que ir usando as outras ferramentas. Não, eu vou ensinar. Não é mais velho. É jovem há mais tempo. Ui, recebo. Jovem há mais tempo. Isso. Olha, uma perguntinha. Eu tenho borderline e queria muito meu tratamento... e queria muito mudar meu tratamento, pois meu médico disse que eu tenho que curar a base de ervas e acho que tem outras chances. Bruna de Macaé. Outras possibilidades. Sim. Ela quer mudar o tratamento. Ela não queria fazer uma coisa só com ervas, tudo, né? Ela queria fazer um acompanhamento, acredito, Sim, né? Não, mas é aquilo que eu falo, né? O mental está envolvido. A gente é corpo, mente e espírito, né? Eu vou somatizar no meu corpo, então dá para trabalhar técnicas para poder fazer a mudança. Para quem não sabe, o que é o borderline? Então, o borderline, ele tem algumas situações onde se envolve em muitos riscos e transtornos, né? Eu não sei dizer exatamente os detalhamentos ao nível do diagnóstico, né? Mas a pessoa, ela tem... É engraçado porque eu já vi pessoas me falarem a respeito disso. Não sei se está dentro de todo o diagnóstico. Que ela gosta muito de emoções e tem altos e baixos muito fortes. Então, ela acaba não tendo um controle muito a respeito das emoções dela, né? Mas pode ter uma disfunção? Pode, mas a gente consegue trabalhar outras coisas nesse sentido. A gente não promete cura, mas a gente promete melhora, né? Vai depender muito mais dela do que da gente. Certo. Olha aí, Bruna, fica a dica. Segue lá a doutora. Doutora, fala, embora esteja aí no nosso GC, a tua página, porque eu acho que, Bruna, é muito legal você chamar a doutora inbox, conversar e partilhar. Quem sabe vocês não conseguem fazer um trabalho muito bacana que vai te ajudar bastante, né? Sim, o Adriana Parapsicóloga, tá no Instagram, mas também pelo meu site tem um link, né, para todas as redes sociais, que é o reprogramesuamente.com.br. Aí lá tem Facebook, Instagram, YouTube, né? E tem muito material, o pessoal estudar lá antes de qualquer coisa. Ai, sem dúvida, vai dar super certo, Bruna. Vai ficar, ó, tinindo. É isso aí. O primeiro passo você tem que dar. Procurar ajuda, procurar as alternativas. Eu acho que essa é a melhor forma que a gente pode alavancar aí para uma vida nova, né? Eu já começo os seus novos planos já pedindo mudança para 2023, não é isso? Com certeza. Olha, o papo tá muito bom, mas eu falei para vocês, né? A doutora tem que caminhar para o médico. Eu tô aqui preocupadíssima com o horário dela. Adriana, sem condição de agradecer seu carinho, sua presença. E agora eu gostaria que você deixasse um recado muito especial para o público, para passar essa fase e começar 2023 bem diferente, Dri. Tem uma frase que eu gosto de usar bastante, né? E todas as vezes que eu falo, muita gente vem trazer um feedback sobre isso, né? Se existe algo na vida que você ainda não tem, ou se existe algo em alguém que você gosta e admira, um comportamento, um sentimento, então pense que tudo que existe, a mente tem condições de cocriar. Então, assim, a gente nunca quer nada que não exista. Você já reparou isso? É verdade. Eu vejo a Mara que linda e tal. Olha, gostei do vestido da Mara. Talvez não seja igual, mas um parecido, né? Eu gosto do jeito, do carisma da Mara e eu não consigo. Tem como a gente trabalhar isso, né? Então, isso que eu falo para as pessoas. Sempre pensa da seguinte maneira. Se alguém tem ou se alguém é aquilo que você gostaria de ter ou ser, você também pode. Olha, que bacana. Eu acho que é o recado. Exatamente. Vá buscar seus sonhos, né? Trabalhe por eles. Se você é uma pessoa tímida, eu falo sempre, vai buscar. A timidez às vezes nos bloqueia de tanta coisa boa, né? Eu já não nasci assim, a gente vai aprendendo, a vida vai nos ensinando. E pela falta, às vezes, né, dessa coragem de se jogar, você perde tantas oportunidades boas na vida, de conhecer pessoas bacanas, de falar, de conversar, de crescer profissionalmente. A gente estava aqui falando, né? Como a gente vence essa dificuldade financeira do final do ano? É se arriscando, é se jogando,
né? Tá difícil o emprego, tá, mas não tenha vergonha de perguntar para a pessoa, escuta, se não conhece alguém que está precisando de alguém, dá seus currículos, espalha aí pelas pessoas, você conhece tanta gente, todos nós temos um círculo de amigos, faça desse círculo um movimento, né? Existem tantas formas da gente mudar as coisas e as pessoas também, basta a pena você, né, se colocar à disposição do outro, né? Dri, mais uma vez, obrigada pelo carinho, pela participação. Ó, quero mandar um recadinho pro pessoal que vai receber a doutora Adriana, tá? Ela vai chegar atrasadinha, mas é por um bom motivo. Um beijo, pessoal da Beneficência Portuguesa, né? Ó, os amigos de profissão. Vamos receber a doutora aí, tá? Um beijo para todos vocês.